O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da última jornada do Campeonato do Mundo de Clubes, pelo menos para nós, não é? Já sabemos que outras equipas ainda vão continuar a prova, estamos a gravar no dia do jogo, um bocadinho mais tarde do que ele ocorreu. Vamos a esse rescaldo do terceiro jogo, do 4-4 contra o Al-Ahly, golos de William, Samu, Mora e PP a aparecer. Pronto, vamos fazer o rescaldo não só do jogo, porque agora já com um dia praticamente após o jogo, um rescaldo da competição e se calhar também do nosso futuro de Futebol Clube Porto, mas vamos começar por partes e vamos começar então pelo jogo de ontem. Prata, como é que viste o jogo de ontem? Hoje sim, hoje pode dizer como é que viste o jogo de ontem, é uma boa pergunta. Tranquilo? Sim, sentado. Com sono ou sem sono? Para adormecer não deu. Pois, teve que ser sentado, porque se fosse deitado ainda adormecia, não é? Mas é isso. Mas depois botou emoção, não é? No jogo. Eu estava-vos a dizer que eu não sabia que desporto era este, porque eu estou habituado a ver o Porto e normalmente quando o Porto joga com o meio campo. Portanto, isto parecia um desporto novo e por isso deu bastante emoção. Portanto, não foi preciso estar aqui a fazer esforço para estar acordado. Quanto mais não seja pela irritação e pela emoção do jogo. O meio campo claramente, na segunda parte. Certo. Mas pronto, se calhar cheguei a casa ainda com alguma antecedência relativamente ao jogo, ainda deu para mastigar o 11 e se calhar começando já por aí, eu diria que o 11 parecia não ter nenhuma grande surpresa além daquelas poupanças, não é? Normais que se fazem nestas competições, não é? No tipo de gestão física e tudo mais, ok. Podemos guardar aqui o Samu para a segunda parte, pronto. Não é assim muito recomendável, mas é o que é. Mesmo o Gabriel, não é? Pareceu que estava um bocado rebentado nos últimos jogos. O Martins supostamente teve lesionado, ou teve umas dores, portanto, ok. Tudo bem, entrou o Eustáquio para o lugar dele, mas a verdade é que o que diz. Deve ter continuado lesionado na segunda parte, não sei. Quem? O Martim? Sim ou não? Porque demorou a entrar ou porque entrou mal? Era mais porque entrou mal. Ok. Está bem. Sim, acredito que sim. A certa altura já nem distinguia. Porque aquilo era gajos a correr de um lado para o outro, gajos a correr para o outro, estava a correr que nem malucos para um lado, outros a correr que nem malucos para o outro, sobretudo os defesas para trás e os avançados para a frente, porque os avançados para trás está quieto. E portanto já fez-se assim uma nuvem sobre quem jogou bem, quem jogou mal, enfim. Mas estava eu a dizer, a grande surpresa é que nós pensávamos que eu está aqui a jogar como tem jogado sempre, não é? Quando joga neste esquema, que é enfiar-se entre o Zé Pedro e o Marcano e fazer ali uma linha de 3 e eventualmente com as circunstâncias de jogo também trepar para o meio campo, aquilo basicamente o que ele tem feito e não foi isso que aconteceu. O Eustáquio jogou claramente no meio campo, provavelmente um bocadinho a par com o Varela, Fábio Vieira na direita, William Gomes na esquerda e o Mora atrás do Namaz. Foi bastante surpreendente a linha de 4 atrás, porque de início eu acho que não aconteceu com o Anselmi nestes meses que ele está cá. Portanto, por aí a maior surpresa logo no início do jogo, que eu não consegui discernir quando vi o 11, mas quando ia jogar começou logo por aí.
comecei logo a pensar, ok, isto já parece, já estamos a entrar no modo de desespero. O Anselmi, ok, já vou atrás do que me exigem, porque havia muita gente, eu pelo menos conheço muitos portistas que nunca engraçaram com esta história dos 3 defesas, e no último jogo da competição, um jogo provavelmente 99% de certeza que não ia valer para nada, testar esta solução, achei estranho. Eu digo que não ia valer para nada porque por muito que no outro jogo tivessem disfarçado bem, e disfarçaram bem, é óbvio que o jogo ia acabar empatado. Quem apostou e não apostou no empate perdeu dinheiro fácil, não é? Mas eu acho que preocupa, é mais um sinal preocupante. É óbvio que eu até continuo a acreditar no que disse no último episódio. Nada mudou. Portanto, a única coisa que mudou é que põe aqui um bocadinho de desespero em cima da preocupação que tinha, porque eu até agora achava que o Anselmi era ok, não estava a corresponder às expectativas, mas ao menos estava a morrer com as ideias dele. Agora aqui já até disso tenho dúvidas. Muito bem, fica aí a primeira análise. Eu acho que ali nos primeiros minutos o Eustáquio não andava por lá. Até acho que numa primeira bola vai lá disputar com o avançado, com o palestiniano. Mas depois até era o Varela que descia mais para a construção ser ele a O iniciar. avançado que fez a trick era palestiniano? É verdade, nasceu na Dinamarca, era palestiniano. Todos os jogos sem som. É porque eu vi na TVI, estava baixinho porque não queria ouvir os gajos. Ok. Mas Sim, foi na Zone que eu vi a primeira parte. A segunda já ouvi na TVI. Eu tendo a não decorar muita informação sobre estes gajos, porque são gajos que só jogam contra nós. Vai ser mais um Kikas, mais um destes gajos que nunca mais vamos ouvir falar, mas contra nós fazem supostamente o jogo da vida deles. Basicamente são os nossos defesas que fazem deles jogadores, mas... Mas o gajo já tinha tido pormenores, mesmo nos... Eu tenho acompanhado relativamente bem até o Mundial, a ver todos os volumes e coisas do género. E ele, mesmo contra o Palmeiras, já tinha tido pormenores. E tem o pormenor de contra o Inter de Miami não ter sido ele a marcar o penalti, ter sido o Trezeguet, o gajo que tinha mais... tinha mais nome na equipa deles, e como ele falhou, ontem foi ele a assumir. Eu vi isso, que vê que o Trezeguet marcou, mas que não era ele a marcar, que roubou a bola ao outro gajo e depois deu merda por causa disso, falhou. E pronto, primeiras notas aqui do jogo de ontem, do 11, como o Prata referiu-se, também se quiseres narrar como é que viste o jogo, ou como é que reviste o jogo, não sei como é que queres dizer. Não, opa, sabes que São João é sempre, desde há 10 anos que é complicado São João, porque como o miúdo festeja o aniversário precisamente na noite de São João, é que nasceu ainda por cima. Aliás, acho que já tinha dito aqui, não sei, porque não recordo, mas o Porto ia jogar precisamente na hora em que ele fazia anos, na hora em que nasceu, e portanto ainda por cima, com a festa que estava a haver, e eu até fui arrastado para a televisão mais pelo resultado do Palmeiras do que propriamente pelo jogo do Porto, que iam dizendo, não é? Iam dizendo, alguns iam gritando, pá, nós íamos vendo, pá, aquela coisa, não foi com muita atenção. A segunda parte até vi com mais atenção, porque lá está, precisamente por causa do resultado do Palmeiras, mais do que pelo resultado do Porto. Já tive a oportunidade também para ver o resumo alargado. Deu também para perceber que nós também tivemos alguma infelicidade, porque tivemos aquele remate do William que a bola bate na trave, tivemos ali ainda na segunda parte alguns lances do Samu, temos também a infelicidade deles marcarem logo a seguir a nós marcarmos, embora o contrário também se passou, não é? Nós também marcámos praticamente a seguir a eles terem marcado. Embora eu também acho que com um guarda-redes em condições nós não marcávamos 4 golos. Parece-me algo com sentido o gol do William, parece-me algo com sentido o gol do PP,
acho que ele fica mal na fotografia, principalmente por não se ter atirado. Então no gol do William parece que ele está muito mal colocado, mas o facto de ele não se atirar nem no outro lance, a mim deixa-me sempre um bocado de pé atrás. Até dá uma sensação, golaços, mas a mim não me deu nada essa sensação. Deu uma sensação que podiam, com um guarda-redes em condições, acho que podia ser defensável. Ao contrário do quarto gol deles, e aí sim um golaço, mas também apanhou uma defesa do Porto completamente. Não sei o que é que passa pela cabeça, mas pronto, tirando isso, tirando esses pormenores de jogo, tirando a vergonha. Tens de tirar o microfone, Prata, para falar. Eu acho que esse resumo que tu viste, deve ser muito lisonjeiro para o Porto, porque tendo visto o jogo, não consigo dizer que o Porto teve sorte. É óbvio que podia ter acontecido, não é? Não, eu não digo sorte, mas... eu não digo sorte, se eles tivessem guarda-redes, nós não largávamos 4, percebes? Não, além disso, mas disseste que também falhamos umas oportunidades e não sei o que. Eles falharam ainda mais, acho eu. Eles falharam ainda mais. Sim, é isso. E eles falharam. E isso é a parte que ainda, sei lá, é a parte que eu agora ia dizer, não é? Para além da nossa prestação vergonhosa neste grupo horrível, é ter uma equipa como a deles, que chegou lá tantas e tantas e tantas vezes, não é? É inacreditável, não é? E acho que o Prata já resumiu bem aquilo que eu também acho desta alteração tática, porque após tantos jogos, após tantos e tantos jogos em que correu mal, em que as exibições foram horríveis, não é? Basta lembrar o de Braga, da Amadora, contra o Benfica, tantas, nunca mudou. Após uma entrevista, ou não sei quando é que surgiu aquilo de dar um murro na mesa do Vilas Boas, aparecer esta alteração tática, dá aquela sensação de desespero. Dá a sensação de desespero de dizer, já não sei o que é que eu posso fazer mais para me agarrar aqui ao lugar, olha, então vou fazer isto que tantas vezes já falaram, que eles estão confortáveis, olha, ou quer que seja. Mas cheira a desespero, cheira a desespero, seja, dá a sensação que é um gajo já sem rumo, já não sei o que é isso fazer mais, e decide no último jogo desta competição, e que é como o Prata diz, nós já estamos praticamente eliminados, quer dizer, um jogo de Palmeiras é que ainda deu, olha lá, será que ainda vai dar 1-0, 2-0, é porque em outras normais, olhamos para aquilo, era impossível, quer dizer, era dificílimo. E estar-se a sujeitar a torcer-se todo, estás a ver? A fazer o flick-flack. Isto não faz sentido. Pronto, é só mais um motivo de descrença neste treinador. E depois, se quisermos também lá está a jogar com todas estas exibições individuais que vamos tendo. Este penalti do Fabieira, tem que ir embora. Custa-me muito, mas o gajo faz de propósito, o Fabieira. O Fabieira faz de propósito, num lance em que não é preciso fazer de propósito. É um gajo que não está aqui com a cabeça, não esquece, não está, nunca esteve. Já o tinha feito no final do campeonato, já agora. Se é para ter gajos da formação a fazer estas cenas, contratem estrangeiros. Contratem espanhóis, porque de ter gajos da formação com estas atitudes, eu não preciso. Não preciso. E pronto, é o que temos. Acho vergonhoso. Nós estamos a gravar isto por cima depois do jogo do Benfica, ainda me deixa ainda mais na merda, ainda me deixa ainda pior, que só de comparar o grupo deles com o nosso, é inacreditável. E pronto, olha, somos, sei lá o que é que nós somos. Acho que o grupo deles era pior ainda que o nosso, era mais fácil ainda que o nosso, o difícil era ficar em primeiro, e se eles ficaram. Pois é, isso é mais pelo Bayern de Munique, não é? Sim, porque as outras equipas nem. O Palmeiras é melhor muito melhor que o Boca. Sim. E viu-se o Boca contra os amadores. O Boca é tão bom a atacar que contra os amadores nem conseguiu marcar, não é? Marcou um golito.
Não, calma, Isso- não acabou. Isso foi outra coisa engraçada. Isso foi outra coisa Ainda não engraçada. acabou? Não, foi Não suspenso acabou. por causa lá Interrompido ao depois. intervalo. Isso é outra O coisa Benfica também engraçada. estava 1-0 ao intervalo, contra eles. Pois, isso é outra Mas Mas coisa não tinha engraçada, sofrido não é? gol, não tinha sofrido gol. Vai ser um mundial bonito. Quando for um mundial a sério de seleções, porra, se vai ser assim. Por acaso não me lembro disto se ter passado em 94. Mas a parte engraçada disto é que se o Bayern de Munique dava a volta e te ganhava até 2-1 ou 3-1 ou o que fosse, esta brincadeira de começar os jogos a horas não interessava para nada. Claro. Agora o Boca Juniors devia saber precisamente quantos gols é que precisava de marcar agora quando reatasse. O jogo do Benfica tinha sido interrompido, ponto final. Eu pensava que estava. O jogo do Benfica tinha de ser interrompido, ponto final. Achei um piadão eles terem continuado, não é? O jogo, quando eles ao intervalo, nunca foi retomado o jogo. É uma estupidez. Mas pronto, não, acho que estão todos a aprender, pronto, com isto. Acho que já não havia motivos para andarem a aprender tanta coisa, mas já está tudo a aprender. E eu a tentar minimizar a competição. Certo, mas vamos para a parte organizacional, que era o que estavas a dizer aí, e bem nessa questão. Outro pormenor que vi foi que os jogadores do Bayern estavam no balneário, na primeira parte, porque estava muito calor, e então eles estiveram a ver o jogo na primeira parte no balneário. Estamos a falar do Ken, do Kimmich, do Olise, que entraram depois na segunda parte, estavam a ver o jogo depois por causa do calor. E pronto. E nós tínhamos, e acabando aqui a parte deste grupo e dessa parte organizacional, até tínhamos comentado, até tinha chitupes a dizer, olha, ainda bem que é o Boca a acabar com o Auckland, porque assim vai saber quantos gols precisa de marcar, mas afinal não, porque lá está, esquecendo quanto ficou o jogo, mas para o Bayern estava tranquilo o empate, e para o Benfica também, apuravam-se os dois e o Bayern em primeiro. Portanto, ou seja, seria melhor, se calhar, jogar logo contra o Auckland no segundo jogo, porque a pressão dependia do jogo, porque o terceiro jogo bastava o empate. Hoje, se eu fosse do Boca, disse já fui. Se calhar eles não empataram. Estás a ver? E então, é isso, e foi tão porreiro agora ter interrompido, olha, que até os próprios amadores já empataram o jogo. Neste preciso momento que está a decorrer. Não, foi Está a antes. decorrer agora. Penso. Então, mas Está empatado o jogo. Mas tinham empatado antes da interrupção. Foi antes do intervalo, já estava um? Foi não, o jogo foi interrompido agora aos 60 minutos, ou uma cena assim. Foi aos 60? Ok. Depois eles empatarem. Sim. Pronto, vamos voltar ao Porto. Pronto, vocês já falaram aí Tem que ser, é isso. Temos muitos comentários aí que já ia dando cabo do microfone. O pessoal foi comentando e no último jogo também não li todos os comentários, que de certeza que estão atuais, porque de certeza que me bater na mesma situação. Quanto ao jogo propriamente dito, também já fomos falando, não é? Mas relembrando, tentando por aqui alguma cronologia disto, temos então 1-0 para eles, nós depois conseguimos empatar com o Mora, há lances, acho que para um lado e para o outro, mas eles têm ali a sorte ou a navice do Fabieira de fazer o 2-1 antes do intervalo, que é sempre importante, ainda por cima com o que estava a acontecer no outro jogo, e pronto, era fixe ter aqui para o nosso lado esse 2-1, não caiu. Depois a segunda parte entra então de forma avassaladora, com golos num lado e no outro, sendo que tivemos a perder 4-3 até perto do final e depois lá empatamos. E como também já tivemos a falar, esta segunda parte estava completamente partido o jogo, era só lances de perigo numa e noutra baliza, e os deles aparentemente pareciam muito mais perigosos, porque nós tínhamos menos na defesa do que eles. E então as transições deles, as bolas não entraram porque não entraram. Várias razões. Começando aí a análise individuais, e se calhar depois podem não fazer o jogo, mas na primeira parte eu vou dar já os meus destaques negativos e depois vou-te passar a bola para pegar nela. Muitos passos falhados, até o próprio Namazo, não é? Que é um jogador mais de ligação, e olha, ele nisto vai melhorar bastante o nosso jogo comparativamente com o pesudo do Samu, e até é ele que faz a assistência para o primeiro golo dos gajos. Portanto, até o Namazo, o Varela estava inacreditável, eu achei o Varela inacreditável nos passos, o Mora também estava muito mal nos passos, estava toda a gente, e todos a perderem bolas ali na zona nevrálgica do terreno, ali naquele meio campo, em que depois a transição, tal como no primeiro golo deles, ia acontecendo, mas era tanta gente a errar, tipo o João Mário também fraco, e pronto, podes pegar agora tu, Prata, e
E se calhar falarei uma análise já e passando para as análises individuais ou não, jogadores, se houver esse pessoal para criticar. Acho que temos que ter em consideração que o adversário também joga, pá, e que enfrentamos um super Al-Ahly. Mas olha, que eles não eram maus, principalmente aquela parte da frente, estava, não era. o Zizou, Trezeguet e o coisa, eram Sim, relativamente mas rápidos opá, e não sei o quê. é isso. Agora, tanto Só passe falhado, quando nós teoricamente iríamos ser uma equipa de posse, não é? pá, não é por excederem as nossas expectativas baixas que passou a ser uma equipa em condições. Eu olho para estes embates, todos eles, sobretudo os dois últimos, como opá, perder para a taça com o Litano de Évora, ou caralho, eu percebo que se calhar a qualidade das equipas não é semelhante, mas opa, acho que uma equipa europeia tem que se impor perante estas equipas destas confederações mais atrasadas em termos de futebol. Acho que e depois é que ainda por cima as equipas, é óbvio que esta provavelmente é a melhor equipa africana há uma década ou mais, não é? Mas é uma equipa africana, não é? Os melhores talentos africanos jogam todos na Europa. Eu diria que a maior parte dos melhores talentos africanos nascem na Europa, que é aquela história nascem em Portugal os guineenses, em França os magrebinos. Opá, é isto que tem acontecido. Portanto, o futebol lá é bem mais pobre. E também por causa destas coisas, jogar nestas temperaturas não é a mesma coisa, não é o mesmo desporto, não é? E eles lá em África também jogam. Mas eu diria que é constrangedor estar a analisar jogos contra estas equipas e nós chegarmos lá a jogar contra eles e nós é que passamos a jogar como eles jogam. Bola cá, bola lá e não sei o quê. Não tentamos jogar como uma equipa europeia deveria jogar, que é jogar no que nós já temos supremacia técnica dos jogadores. Deveríamos ter supremacia tática e não se notar, opá, acho ridículo. E é óbvio que me poderão dar outros exemplos de equipas europeias que estão a fazer merda no Mundial, como o Benfica com o Boca Juniors, como outras equipas, o mesmo PSG já perdeu um jogo. Mas aí eu levo isso mais para o campo de, ok, final de época, os jogadores já nem querem lá estar, um calor do caralho, uma competição de merda, ok, percebo que estes resultados aconteçam, mas eu dou essas desculpas a essas equipas. Nossa, eu não dou. Porque nós queríamos muito fazer algo neste Mundial. O Presidente disse, o treinador disse, os jogadores disseram-no. Portanto, não posso dar esse desconto. Não dando esse desconto, acho vergonhoso o nosso desempenho. Em todos os jogos, sobretudo nos últimos dois, porque aí notou-se mesmo que eram equipas, mesmo com esse poder ofensivo que tu viste e que não reconhecias antecipadamente porque não conheces a equipa, nem eu conheço, nenhum de nós conhece, percebias que aquilo ali havia buracos, cuidado, a forma como nós marcamos os golos pronto, tem a ver com a fraca qualidade do guarda-redes, mas também tem a ver com nós encontrávamos ali autoestradas, ali mesmo na segunda parte, ali mesmo depois de estar empatado, ali duas jogadas que o Borges decide muito mal e que nós não estávamos com superioridade numérica como eles chegaram a estar. Mas estávamos com muita gente a atacar a área dos gajos. Portanto, eles próprios também não eram uma equipa propriamente muito organizada. Tal como o Miami, não é? Porque não pode ser, porque há dois gajos que não defendem, não é? O facto de nós não conseguirmos aproveitar estas coisas, para mim é um pesadelo. Estar aqui às 3 da manhã a ver o Porto a ter este desempenho enfim, eu gosto muito destes jogos de correrias, de muita emoção, resultados 4-4 quando o Porto não está a jogar. Se o Porto está a jogar nesse jogo, mesmo que ganhe no final, eu fico sempre chateado. Porque significa que nós não jogamos. Nós não jogamos futebol, nós não jogamos o nosso futebol, a nossa matriz de jogo
portuguesa, de Porto, europeia, estamos a deixar o futebol, o jogo à mercê de equipas mais fracas. Estas equipas só conseguem dividir o jogo se nós não jogarmos juntos, se não tivermos os nossos setores bem ligados. Nós não podemos chegar a estas competições e jogar à sul-americana ou jogar à africana. Não, temos que jogar como nós jogamos. É uma coisa que me irritou muito neste jogo. E depois, isso que o Lamas estava a dizer de jogadores que falharam passes e não sei o quê. É óbvio que nós estávamos a ser pressionados, mas não conseguimos de forma nenhuma desenvencilhar-nos dessa pressão que também, mais uma vez, não me pareceu demasiado organizada. Houve ali, sobretudo na primeira, mesmo nessa altura em que estávamos a perder muito espaço, nós conseguimos encontrar sobretudo o William Gomes na esquerda com muita facilidade. Muita facilidade. E mesmo, mesmo bastava te dar um toque para o lado, fintar, conseguíamos passar pelos gajos, João Mário conseguiu fazer isso algumas vezes. Só que quando não jogavam rápido, tentavam mastigar, ficavam sem a bola. Foi isso que aconteceu muitas vezes. E esse lance do primeiro golo também, eu não sei o que é que o Eustáquio queria fazer, também, propriamente. Da maneira como o Namazo estava, oferecer ele estava a correr para onde? Queria que o Namazo lhe passasse a bola para onde? Mesmo assumindo que o Namazo faz um erro, acho que também é outro jogador que eu estou... nós tivemos um jogador que eu não respeito, porque ontem no meio campo acho que o Eustáquio é dos jogadores que me grita mais, não tem nem nunca vai ter nível para jogar no Porto, e já joga cá há alguns anos. Outro que eu pensava que tinha e que estava lá dele e que começa a achar cada vez mais que foi um one hit wonder, que foi o Varela, que faz uma época de estreia interessante com o Conceição. A segunda época já é muito pior ainda com o Conceição, e esta época então conta-se pelos dedos de uma mão as boas exibições do Varela no ano todo, e tem vindo a crescer muito nos últimos jogos, e fez um Mundial tenebroso. Para mim, se eu tivesse que escolher o pior jogador do Mundial, andava entre ele e o nosso pior jogador do Mundial, andava entre ele. Se calhar escolheu a ele. O Fábio Vieira teve coisas que irritam, nomeadamente aqueles últimos lances com o Miami, este penalti absolutamente estúpido, que eu não tenho a certeza, não é um penalti, mas é daquelas coisas que sempre falamos aqui, põe-se atrás do gajo, tem que ser penalti. Não, mas ele vai-lhe a pena, o prato. É o mínimo toque. É o mínimo toque, ainda por cima acho que lhe toca. Mas não, é isso. Mesmo que não lhe tocasse, ele faz de propósito. Ele faz de propósito. Por isso é que eu busquei o exemplo do último... O lance com o Nacional ainda tem um bocado de dúvida, passa na passada, mas também pareceu. E este é escandaloso, meu. Isto é escandaloso. Faz sentido. E ambos... Ainda se podem dizer, no way, o cara. E ambos lances de mau posicionamento, não é? Mas eu queria deixar aí bastante ênfase na questão do Varela, porque acho que é uma questão que temos que acautelar no mercado, se é que não confiamos no Tomás. Eu também não sei, eu vejo o William, que poucos minutos tem, até chegou a jogar pela equipa B e entrou, na primeira parte o nosso ataque era o William, praticamente. O Mora lá conseguiu arranjar duas jogadas, mas o jogador que teve mais tempo e mais jogadas, e que pegava mais vezes na bola e que ia mais para cima, era o William. Portanto, se um gajo, é como aquele gajo que às vezes encontro, vejo um gajo entra, a equipa está a perder, um gajo entra aos 80 minutos e começa a marcar todas as bolas paradas, todas as jogadas passam por ele, não sei o quê. Porra, se este gajo entra a 10 minutos no final e o jogo passa todo por ele, porque é que este gajo não joga mais cedo, porque é que não joga de início? Às vezes vejo muito isso, sobretudo quando entra assim números 10. Okay, a equipa joga sem número 10, mas está a perder, olha, vou meter o número 10, então o gajo entra, todo o jogo passa à volta dele. E o William joga pela primeira vez de início, parecia que todo o jogo estava feito para rodarmos para pôr um para um. Se é isto, se este jogador é isto, porquê que não joga mais vezes? Porquê que nós não jogamos com extremos mais vezes? Se temos um jogador capaz de fazer isso. Mesmo o Borges, que tem imensos defeitos, não sei,
nestes jogos e com estas equipinhas, eu passava por eles fácil. Pôs o Samu a 1 metro da baliza para cabecear lá para dentro. O Samu não conseguiu. Várias vezes conseguiu fazer isso. Opá, mas porque é que nós não jogamos com extremos? Se temos jogadores que conseguem passar, se temos extremos que opá, enfim, fica a dúvida, não é? Porque parece que é a ideia do treinador que não se adapta aos jogadores. Não conseguiu encaixar, a ideia que fica, não conseguiu encaixar este William Gomes durante estes 6 meses. Não conseguiu. Como não conseguiu, vai ao banco. Nem o concebeu naquelas posições mais perto do Samu. Ia ser uma hipótese. Não é? Há equipas que jogam com esquemas semelhantes a este e que uns avançados vai muito para a linha e joga como extremo. Acontece muitas vezes. Não percebo porque é que não conseguimos pensar nisso mais cedo, mas pronto. É o que é. Eu acho cada vez mais que o William é um daqueles exemplos que eu queria, que eu estava, portanto, ia-me perdendo, mas o que eu queria dizer com o William é que o William é o exemplo vivo de que há vida com estes jogadores, não é? Porque se não jogam, se nós não vemos o que é que eles valem, para que podemos dizer que isto é o pior plantel do Porto? Não sabemos. Para alguns deles não sabemos. Porque não estão a jogar numa posição que os favorece, ou porque não jogam. É muito difícil fazer esta avaliação. Acho que é só quando estamos a desvalorizar o plantel, estamos a entrar no jogo de desvalorizar o papel do treinador e desvalorizar o papel da direção na escolha deste treinador. E eu não quero entrar por aí, pá. Eu acho que um treinador, se tivéssemos optado por um treinador mais de pegar na equipa resultados imediatos em 2 ou 3 jogos da equipa está a jogar, se tivéssemos tomado essa opção em janeiro, acho que alguns destes, não tínhamos a opinião tão má sobre alguns destes jogadores, sinceramente. Muito bem. Para Pires, também ia-te pedir aí, se quiseres, de dar mais alguns destaques para além de Fabio, de algumas coisas que tenhas visto que te apetece falar, e depois se calhar partimos aqui para os comentários dos nossos ouvintes, que obviamente trarão mais temas de conversa aqui para o nosso episódio. Não, eu tranquilo, eu acho que o Prata já abordou de uma forma também até bastante detalhada aquilo que tem feito a nossa prestação. Aquilo que, até porque o próprio Prata referiu, na questão das declarações dos responsáveis do Porto, seja se tivessem sido jogadores, ou treinadores, ou presidente, foi numa de dar muita importância também ao Mundial de Clubes, ou algo do género. E há uma coisa que já me irrita, pá, que eu já não consigo ouvir as antevisões e as análises ao jogo, porque estão sempre com o mesmo paleiro. Eu nem vejo os resumos do Mundial, olá, mas dou-te valor, tu conseguiste ver. Eu a partir do jogo com o Miami não vi mais um corno desta merda, é que foi mesmo. Não, mas aqui é sempre não fomos Porto, temos de ser Porto, ou nós temos que comprar não sei o quê, a imagem a Porto. Opa, calem-se com isso, meu. Andamos a dizer isto aos meses. Temos de ser Porto, isto não é o Porto, temos de dar uma imagem a Porto, temos de responder a Porto. Opa, e depois isto vindo de gajos que nem sequer devem saber o que isso é. Também mandam dizer isto, olha, diz isto que fica bem para os sócios. Caralho, isto, pá, já estou farto de ouvir sempre a mesma coisa. E agora o último, acho que foi o Eustáquio. Nestes 3 jogos não fomos o Porto. Não foi a imagem do Porto. Opa, calem-se, meu, com isto. É tão mau, é tudo tão mau, meu, que, foda-se, sério, já não tenho tolerância para estas coisas, meu. Foda-se. É incrível. Eu fico mais à espera que comece a época mais pelas bifanas e pelo convívio do que propriamente pelos jogos, que isso até me assusta, meu. É inacreditável, meu. Portanto, sobre o jogo em si não há muito mais a dizer, a não sei, lá está, essas barbaridades que foram existindo e lá está, nesse aspecto também acho que nós fomos logo também muito penalizados. Mas pronto, tudo bem. Eles também tiveram muitas oportunidades para fazer golos, porque mesmo esse lance do Namazo, eu também concordo, porque aí o Eustáquio tinha que dar uma linha de passo atrás, embora não tivesse sido propriamente na nossa zona defensiva, não é? Ele até podia tentar a desmarcação se alguém estivesse ali a cobrir-lhe as costas, mas pronto. Mas lá está, até nisso o Namazo erra o passe. Acho que até houve ali uma tentativa de ele vir atrás de prejuízo, mas pronto, já não deu tempo.
E o E a remate é um bola entra piso. também. É um Passa ali piso, passa pela É que pela é rede, tudo pelo mal. rede. marcado, pelo guarda-redes, é por tudo. Pronto, olha. E irritou-me também que o segundo golo, sobretudo o segundo golo deles, não, desculpa, o terceiro golo deles, há uns segundos antes há uma cabeçada do Samu no mesmo sítio, também um Incrível. cruzamento muito parecido, e o Samu manda por cima, e o avançado craque palestino mete a bola na gaveta. E eu, porra, como é que é possível? É que são mesmo lances quase simétricos, digamos assim. Um é de um lado, outro é do outro. E um marca e o outro não marca. Mas pronto, mas os golos todos os golos do Al-Ahly, tirando o penalti, pareceram, enfim, sobretudo os dois últimos, pareceram ali golos um bocadinho acima das capacidades técnicas dos jogadores que os marcaram. Mas como falharam outros mais fáceis, quer dizer, vamos reclamar, não, é o que é. Vamos dizer, foi um piso. Não foi. Calhou, sim. Muito bem. Olha, vamos então aos comentários do nosso pessoal, começando aqui pelo Hélio Marinho. Finalmente acabou e temos umas semanas de sossego pela frente. E acho que estamos todos a precisar. Todos. Todos menos que não querem cá estar. Começa a parecer que são alguns. Esse era mandá-los a nado. Não pago cotas para irem passear aos Estados Unidos da América. Já sabes quantas semanas são, Lamas, de interregno? Viste isso? Não sei quando é que eles vão regressar. Mas não pode ser muito, porque, quer dizer, não vamos fazer a fase de apuramento para a Liga Europa, não é? Já entramos diretamente na fase de grupos, mas, tipo, o Braga já começou, pá, há 7 dias. Pelo que... Sim, esse era o lugar que nós não queríamos exatamente por causa disto, porque íamos ter que fazer direto, não é? Mas depois não se se ficássemos em quarto, sim. Depois não sei com as histórias do Chelsea e etc, se o quarto lugar também Havia não era também essa direto. possibilidade, sim, para Portanto, não nós. sei se eles também não estão apurados diretamente. Mas o Sporting também está aí, não? Não, era só para nós. Se houvesse o tal de Chelsea, o Betis, nós, ficando em quarto, não íamos a esta eliminatória, por causa do nosso ranking. Mas o Braga é diferente. Vai ter mesmo que jogar essa eliminatória. Ranking esse que já está complicado para irmos ao próximo Mundial de Clubes. Sim, se houver no próximo Mundial de Clubes, em princípio estamos fora. A ver, vamos ganhar a Champions. Ainda por cima vai ser no Brasil, pá. Continuando, Pinta Costa Forever. É aqui que se está bitites? Continuam a achar que o problema é o treinador? Será que a esta hora, 8h31, já foi despedido? Espero que não. Quantos destes jogadores acham que continuam? Sobre o jogo, vi a primeira parte. Desisti, desliguei, virei para o outro lado e dormi. Caso é uma coisa, é um episódio que nós podemos fazer, mas não é hoje, que o Pisto está cheio de sono e eu não. Estamos não é? todos. Exato. Mas o Pisto está demais, isso nós garantimos. Íamos jogador a jogador e depois criávamos tipo assim 3 títulos. Tipo, inegociável, e com o caralho já, não é? Tipo, e corremos o plantel todo. Fica aí, o próximo episódio vai ser esse. Pronto, é isso. Não sabemos quando. Estamos todos a descansar, ouviste comentários. Exatamente. Vamos ao próximo, Lipe Gomes. Continuamos na mesma. O Selminho pode ser cholo, mas estes jogadores que queriam férias já estiveram. Fiquei apreensivo de não ver o Anselmito a experimentar os 3 miúdos da B. Bem, siga para bingo. Abraço. Porra, há jogadores que não tiveram férias. Só que o Marcano e o Zé Pedro correram atrás deles naquela segunda parte. Isto não são férias, cara. Isto é um esforço máximo. Eu posso dizer também o Cláudio Ramos e tal, mas sim, eu sei que correram atrás. J Cruz 72. Não vi o jogo porque tive de acordar às 6 da manhã para trabalhar, mas quando vejo 4-4, larguei um ufa porque honestamente pensava que íamos fazer um triste ponto, mas segundo consta seria o mais justo pelo que não fizemos. Vergonha, e não venham com a história dos jogadores fracos porque com plantéis mais
mais fracos do eu, fizemos excelentes fases de grupos na UEFA Champions League. Anselmi é um bom moço, fala bem, mas não chega. A ideia de jogo é absurda e altamente permissiva. Posse de bola estéril e vai-se safando alguns rasgos individuais. A ABB foi eleito para 4 anos, não vale abandonar agora. Escolhe terceiro treinador e submete-se ao sufrágio. Não adianta muitas fotos e publicações se não ganhamos nada. Anselmi, Zubi e JC na rua. Venham gente com mais capacidade, nem que seja preciso abrir mais vagas no LinkedIn como fizeram para o futebol feminino. Comentário longo do... Estas merdas, estas vagas no LinkedIn para futebol feminino, estas polémicas escapam-nos fortemente, não é? Nós não seguimos muito estas coisitas. Mas Certo. Não, mas acho que ao Anselmi não quero dar mais uma época, mas ao Vilas Boas dou, caralho. Sim, mas ele também... Tem mandado para 4 anos e aos Bizarreta, eu não sei o quê. Falharam uma época, tudo bem, vamos ver agora a segunda. E depois falamos. Aí ele diz aqui Roma, Paulo Anselmi, Zubi e JC. Pois é isso. E JC já os gosto. Mesmo esses, quer dizer, o Anselmi, quer dizer, eu digo, para ir para a rua já, porque não vamos mudar o plantel todo, não é? Não vamos mudar, porque por muito que seja popular isso, é mais fácil é mandar embora o Anselmi, não é? Não vamos mandar embora o plantel. Se mandarmos o Bizarreta também não resolvemos grande coisa. Mais fácil nesta altura é o Anselmi. Daqui no final da próxima época, se repetirmos isto, é que não é só o futebol, não é? Não é só a equipa profissional, as modalidades também não correram propriamente bem. Há aqui o hóquei, o futebol feminino e o hóquei que podem, sobretudo o hóquei pode salvar aqui a honra do convento, mas mesmo as modalidades, o futebol de formação, as coisas não correram propriamente bem. É mais do mesmo, não é? Sim, futebol de formação é mais do mesmo. E as equipas, eu acho que, apesar de tudo, foram mais competitivas que no ano anterior, mas também já houve nos últimos anos de Pinto da Costa também houve equipas competitivas. Não se notaram grandes melhorias na formação. Ainda, mas isso também é um trabalho mais de longo prazo, claro. Mas os resultados vão ter que aparecer porque mas é isso. Depois daqui a 4 anos, agora daqui a 3, não é? Os resultados de longo prazo na formação são os que culminam no ano que o Benfica teve na formação, que ganhou o título de sub-15, sub-17 e sub-19. Que eu acho que é inédito. Li qualquer coisa que era inédito, mas nem abri a notícia para não ficar deprimido. E sub-16 também, acho. Sub-16 também? Pois é, a segunda liga, não é? Sub-17. Nós aí não tivemos tão bem, mas eu não sei como é que não ficou sub-14. Por acaso não fui ver. Mas vou ver agora no instante. Diogo Torres, não sei quanto a vocês, mas eu durante o dia ando empolgado porque jogo ao Porto. Penso para mim, fixe, hoje jogo ao Porto. Depois de 5 minutos de jogo, já estou. Puta que pariu, hoje jogo ao Porto. Estou com um grande receio que o Anselmo vai ficar e vão gastar dinheiro em jogadores para o sistema dele. Para em dezembro, o máximo termos outro treinador cá. Acho que a AVB, despedindo agora ou depois, o Anselmo não se livra de uma má gestão deste caso. Fala cedo demais que o treinador está seguro para quem tem maus resultados. É uma coisa engraçada do Anselmo. Uma coisa que podemos dizer em defesa dele é que, não lhe demos uma equipa de acordo com as ideias dele, não é? Até desvalorizamos a equipa, vendendo o Nick e o Galeno e não sei o quê. E aí, dou a razão. Mas o desempenho que ele teve até agora põe-nos com muito medo de lhe dar a equipa que ele quer, porque isto pode correr muito, muito mal se mudamos o clube na direção Anselmi, porque a direção Anselmi até agora pode ser um bocadinho, enfim, causa dúvidas. Sim. Mas quanto à cena do Porto, quando o Porto joga, eu estava como ele, tipo, o Porto joga hoje, não sei o quê, ao ponto de pôr a minha filha também, não, eu quero acordar, tipo, o jogo não estava para nada, quase, né? Quase nada, porque lá está, teve 2-0 pelo Inter de Miami, o jogo combinado.
Continuando. Há uma coisa Diz. que uma pessoa quando faz assim, nós tentamos sempre, eu tento sempre ter um termo de comparação, não é? Imagina, o que é que os adeptos do United estão a falar do Ruben Amorim? Pá, tem que estar como nós. Tem que Tem ser que estar como parecido. nós. Sim, tem que Os ser adeptos têm que parecido. estar como nós. Mas nós conhecemos até o Amorim e tudo, tipo, opá, se calhar falta tempo. Nós até não achamos descabido que ele continue a próxima época. A prestação do United foi horrível, meu. Não, Horrível. eu pessoalmente acho. O que é que deve Eu, continuar? eu acho que ele fez ainda pior que o Anselmi. Muito pior. Ui, está Portanto, quase perto da zona de descida. ele tem ali a final europeia, não é? Que ajuda a Sim, temperar mas- um bocadinho. Mas eu se fosse aos dirigentes do United e um adepto do United, eu se calhar estava a defender o mesmo que defendo para o Anselmi. Opá, Claro. enganamos-nos, vamos para a próxima. É isso. É isso, não é? É difícil como é que o Amorim ainda se aguenta, porque mesmo na campanha europeia ele ia ser humilhado, por exemplo, com o Lyon. Ia ser humilhado com o Lyon, que ele foi, se fosse em casa, contra 10, quando estava prestes a ser eliminado. Aquilo foi mas pronto. Muito Olha. mal, não é? E será que nós também nos estamos a precipitar? Será que o Anselmo é mesmo bom e só precisa de arrumar a casa? Pá, não sei. Mas as dúvidas são mais que as certezas É isso. e é um risco muito É grande um levar-lhe a risco, equipa. ora, não acho. E até deve ser caro dar-lhe a equipa que ele quer. Pois. Olha, o Lyon saiu há bocado a notícia que iria para a segunda, porque questões financeiras. Ainda ia recorrer, pronto, fica aqui um à parte. Sério? Uhum. É de hoje a notícia, portanto, se pesquisar. Olha, Pensei que já Benfica- tínhamos falado disso. O Benfica também foi campeão de sub-15 na primeira e na segunda liga. E que o Benfica B também ganhou a segunda liga. E Portanto, sub-16 estás a ver? também é a mesma coisa. Portanto, foram 5. Foram 5 os títulos deste ano na formação. É incrível. É isso, isto é que é um plano de longo prazo. Continuando. Filipe, espero uma vassourada no plantel com este ou outro treinador. Pelo menos 8 novos jogadores têm de sair e 6 7 têm de entrar. Acima de tudo, quero uma atitude a Porto na próxima época. Estou farto de coninhas na nossa equipa. Com esta época ganhei 2 ódios de estimação. Fávieira e Varela. Pronto, vou de encontro aqui aos nossos destaques. Sem dúvida. Desculpa, disse mal. O Luís, o Pizek é que se enganou. Que era... o Benfica foi campeão no sub-15, mas sub-17 não foi. No sub-17B não foi. Bom, continuando. Mas quem foi em sub-16 já? Foi o Farense. Farense. Foi uma equipa mesmo que subiu de divisão, mesmo a sério. E o Braga B em segundo, o Benfica B em terceiro e Porto B em sexto. Na fase final. No sub-15B o Porto ficou em segundo. Ficou a 4 pontos do Benfica B. Foi uma decisão entre os dois, mas no final... Tatiana Ramos, chegou ao fim da linha deste treinador, acabou, como pode ainda haver eliminados a justificar isto com o passado. Nunca e com equipas mais fracas fizemos estas figuras na Europa. Esqueçam o passado e rumo ao futuro. Esqueçam os que mamavam, porque os que estão lá não andam de graça. O foco é sermos grandes, não a chacota do povo. Sempre tipo orgulho do meu clube, onde de pouco fizemos muito. Andar a pensar nas vinganças e a inveja deu nisto. O foco tem que ser o Porto. Comentário da Tatiana Ramos. Depois, Tripeiro Forever. Eu compreendo que não é fácil ser presidente do Futebol Clube Porto por todos os motivos que sabemos. Não se dá a volta a um clube como o nosso do dia para a noite. Espero que a ABB seja sincera e fale a verdade para fazer o que tem de ser feito. Largos dias têm 100 anos. Grato pelo que fazem. Em relação aos dois comentários anteriores, o que o Vilas Boas disse antes deste jogo, tentou demonstrar ali alguma indignação com o estado das coisas, mas foi só isso, não é? Não deu nenhuma indicação de tomar alguma atitude a não ser pelas palavras. Acho que plantou aí uma notícia qualquer a dizer que foi ao balneário, mas não disse nada e que esse silêncio era suposto ser ensurdecedor, não é? Mas tirando isso, não é disso que precisamos, não é? É preciso. Acho que o desempenho foi tão mau que se calhar devia dar, pelo menos,
no aeroporto ou qualquer coisa, falar qualquer coisa aos adeptos, porque foi mesmo muito mal. Pois. Eu também não sei quando é que chegam, mas deve ser amanhã. A questão daqui do Mundial e da organização, vocês que têm estado ligados, então, é que há muita informação mesmo, muita obrigatoriedade em termos legais, deve ser, não é? Em termos organizativos, de eles terem que falar não só para os canais do clube, isso cada um sabe de si, não é? Mas para os canais oficiais da prova. E então houve muitas entrevistas com os jogadores, entrevistas longas, com jogadores, com treinadores, antes de cada jogo, 2, 3, além dos flashes antes dos jogos. Então houve muitas perguntas, incluindo essa, depois do que ele disse, se lhe tinham... Então, mas o que é que o treinador vos disse? O treinador não, o presidente vos disse. Ele não falou connosco. Tipo, ficou assim um bocadinho a balança, então o gajo rasga e a eles não disse nada. Pronto. Ou seja, houve muita deduzo eu que tenha sido difícil de controlar este tipo de informação, porque apesar de muito limitados naquilo que dizem, etc., eles tiveram muitas entrevistas, algumas delas até interessantes, do tipo as tais interessantes para nós, ou do tipo da carreira dos jogadores, e porque é que fez aquilo e fez aquilo outro, mas durante a semana, tipo apanhei do Cláudio Ramos, 20 minutos para a Eleven. Pronto, só para dar essa nota. Continuando. O Maia teve um trabalho, está a ter muito trabalho no primeiro mesito, não é? Neste caso, sim. Porque eles falaram muito. Gerson Machado, no fim fica a vergonha, mas também o alívio porque tive receio que pudesse ser pior. Tal é a confiança no estilo de jogo da equipa. Estou ansioso por ver o aplauso do Dragão a estes cavalheiros no início da próxima época. Abraço e bom programa. CBS 1971. Não vamos. Já há 2 ausências da Champions League no ciclo de apuramento para 2029. Não vamos, era no meu comentário introdutório aqui para os comentários, disse algo do tipo, esperamos a ver se regressamos no próximo Mundial. E pronto, ele está a dizer que não vamos, já há 2 ausências da Champions League no ciclo de apuramento para 2029 e ainda diz, espera aí, já te dou a palavra, Sérgio Conceição era caro, salários de Vítor Bruno, indemnização para Vítor Bruno, compra de Anselmo, salários de Anselmo, indemnização para Anselmo, pergunta, gestão top, só faltava irem buscar o low cost JJ, tanta incompetência. Portanto, aqui um rasganço. O low cost é com muitas aspas, não é? Certo. Não as tem, mas deduzo que sim. Não, eu quer dizer, eu acho que a qualificação para o Mundial até pode ficar mais fácil se nós formos à Liga Europa e se tivermos um desempenho ao nível do Porto na Liga Europa, porque é mais fácil ir mais longe na Liga Europa, é mais fácil ter mais ranking. Portanto, não é por aí, não é por causa da Champions. O que se tem visto é que se tivermos um desempenho na Liga Europa, como tivemos esta época, aí sim, estamos fora do Mundial de certeza. Muito bem, ou seja, o ranking é o ranking da UEFA e não o ranking da Champions, é isso que estás a dizer. Acho que é isso, não estou a dizer nenhuma asneira, para não. Nunca falei os 2 clubes portugueses com maior ranking, ou seja, se o ranking de Portugal em geral tiver em determinado nível, vamos 2 clubes portugueses com maior ranking. Mas vai continuar a ser 2 equipas por país, hein? Não faço a mínima ideia. Pois não sei, também é possível que mude, não é? Mas eu acho que era isto, mas lá está, eu tive tão pouco interesse nesta competição que posso estar a dizer aqui uma asneira. É melhor não confiar em mim. Muito bem. Pronto, eu ainda ia buscar aqui mais alguns comentários do post anterior, nesta mesma onda, porque sei que falta-me ler, eu vou buscando isso, mas pronto, não sei se querem fazer um rescaldo pegando neste último comentário desse futuro e falar dessa pergunta que está em cima da mesa, pelo menos nos nossos fóruns do WhatsApp, digamos assim, que é a questão do próximo treinador. Já estás aí a dizer, Prata, claramente que queres que o Anselmo dê uma curva. Queres completar com as hipóteses que venham aí? Isso do JJ, enfim, é um nome que não me agrada nada, não é? Por causa disso, exatamente o que eu disse, só tanto ele é caro como nunca ouvimos ir para uma equipa que não exigisse que a equipa investisse de caralho. Não sei como é que ele consegue, mas a verdade é que sempre que ele chega aos clubes há ali um investimento recorde. Portanto, por aí assusta um bocadinho. Mas eu
já vos tenho dito nas nossas conversas, fora do podcast, que eu acho que temos que simplesmente assumir que o Vilas Boas, como presidente, é verdinho. É verdinho. Sendo verdinho, sendo ele verdinho, os gajos do futebol não podem ser verdinhos. Nomeadamente o treinador. Portanto, esse perfil JJ, acho que é um perfil que é um perfil bom para o estado atual do clube, opá, mas o gajo, o JJ em si, a pessoa em si, opá, foda-se, não gosto do gajo. Não gosto. Portanto, se conseguimos arranjar outra pessoa com este perfil do treinador daquele de muito experiente, que chega O Conceição está disponível, pronto. resultados imediatos, pois está, mas não está, não é? Está no mercado, mas não é para nós, não é? Até um bocadinho por mais uma coisa que não está para nós, porque Vilas Boas foi verdinho a lidar com ele, não é? Mas é isto, opá, eu dou o exemplo nas nossas conversas, que é o presidente verdinho, o Pinto da Costa, no início dos anos 80, tinha um treinador incrível, com uma aura incrível, que era o Pedrote, e que ajudou muito, não é? Naqueles primeiros tempos, não é? E se o Vilas Boas tivesse um Pedrote, ajudava muito, não andávamos aqui nestes apuros. Mas é difícil de encontrar um treinador desses, não é barato, nunca será. Mas, opá, confesso que gosto desse perfil, JJ, não gosto de JJ, acho que é um pavão no pior sentido, é um vaidoso, o ego é maior que tudo, o ego dele é maior que o do Romário, se for preciso, é uma coisa por demais. E tenho muita dificuldade em lidar com isso. E depois a culpa nunca é dele, não é? Portanto, opá, é sempre quais foram as desculpas mais opá, é o Covid, sei lá, tudo é desculpa. Se calhar a época do Belenenses não correu mal, senão a culpa também era do 50 Cent, não é? Portanto, isto é o Jorge Jesus, não é? E eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Portanto, prometemos grandes episódios aqui no podcast, se isso acontecer. Se acontecer, opá, eu vou fazer como faço com todos os outros, passa a ser o meu treinador preferido, até as primeiras contrariedades, e aí é um bocado como o Anselmo, pá, também fui aguentando durante uns tempos, não é? Até que não consegui mais. E esse foi com o Miami. Também, eu entretanto já encontrei os outros comentários, Pires, mas queres comentar antes de ler esses outros comentários? Embora os outros comentários sempre nesta sequência do que estamos a falar. Continuidade ao treinador, Jorge Jesus? Sim. Não, Jesus não, a primeira continuidade do Anselmo. E depois sim, se quiseres complementar com essa outra parte, sim. Mas já o disseste do Anselmo. Eu acho que o Anselmo já disse, agora o Vilas Boas não vai poder errar uma terceira vez, vai querer fazer uma aposta segura, e uma aposta segura a um treinador deste género, não é? É um Abel Ferreira, um Jorge Jesus, ou algo assim do género. Mas eu até ia mais para o perfil de Jorge Jesus, porque é ainda mais experiente, não é? Porque o Abel tem sucesso num clube, o Jorge Jesus até já teve sucesso em vários, não é? Já chegou ao Sporting resultados imediatos, chegou ao Flamengo resultados imediatos, mesmo na Arábia resultados imediatos, quando baixou o nível, aquilo até é algo competitivo, mas no primeiro ano dele no Al-Hilal não foi. Portanto, e é esse tipo de cara. O Abel ainda teve muito sucesso num só clube. Falta-lhe o segundo clube para o pôr num patamar de um gajo, de um Ancelotti, não é? Que o Ancelotti é bom em todo lado, não é? Ou foi bom em todo lado, vamos ver agora no Brasil, que aquilo é complicado. Bem. Olha, vou então recuperar aqui os da semana passada que não li, e que foi, por exemplo, o Rogério Cruz, que só li nos comentários, uma vergonha, fim da linha para Anselmo, e depois do jogo de hoje, na primeira parte, tivemos algum espaço e não aproveitamos, jogámos bola para trás em vez de aproveitar o espaço, e mesmo assim devíamos ter marcado mais algum gol, na sequência do que tínhamos dito.
O portista, o Pinto da Costa Forever. Vejo que há muita gente fodida dos cornos com isto. Junto-me na Ásia, mas pergunto, tenho a certeza que as equipas europeias, praticamente todas, estão na competição para ganhar o troféu, mas para preparar a nova época? Jogamos mal, mas tenham calma, que não vamos lá assim. Eu acho que já falamos sobre isso. Eu pelo menos, que eu acho que nem todas temos que pôr ali um grau de exigência maluco, mas ao Porto, da maneira como nós pusemos a competição, acho que sim, acho que temos que pôr um nível de exigência grande. Ivo Silva, fica difícil ter paciência com o Anselmi perante mais uma derrota humilhante. A equipa continua com muitas dificuldades na construção ofensiva e quando para da bola encontra-se sempre desorganizada. Na disputa dos duelos também ficamos aquém. O plantel que temos não abunda em qualidade, mas já vimos estes jogadores fazerem mais e melhor. Acho que um bom treinador tem um estilo próprio, mas acho que um bom treinador tem um estilo de jogo próprio, mas um bom treinador também tem que saber adaptar às circunstâncias e nisto o Anselmi tem falhado redondamente. Perante as dificuldades financeiras que temos, faz sentido manter a aposta num treinador que mostrou ter fraca capacidade de adaptação, é que não vejo o Porto com capacidade de fazer todo um plantel novo para as ideias do Anselmi. Isso foi a da semana passada, mas se pode ver é bastante atual. Isso é que é uma boa referência, é que nós já sabemos que alguns jogadores já conseguem dar muito mais do que o que estão a dar. Certo, neste caso sim. e há uns como o William, Exatamente, que não sabe, pois, mas que não sabes, mas as próprias amostras que tens, e o Tomás também, E o Tomás, que não temos dado. o Tomás ainda não teve uma exibição como a que o William teve agora neste jogo, também não teve essa oportunidade. É isso. Teve com o Guimarães em casa uma vez, mas Vitória. Sim, vou evitar. Empatamos. Filipe Gomes, nem apetece dizer nada, primeira parte decente, segundo não nos acha de nível Titanic. Que jogadorzinhos temos? O Fábio Vieira, se corresse para ajudar o João Mário, tinha um infarto ao fim de 45 minutos. Um abraço. Isto relativamente à semana passada. Pronto. Sem palavras e em choque, diz aqui o Xandra de Azevedo, vou vir amanhã ao episódio no Spotify. E penso que li os que não tinha lido na semana passada e como ouvi também. Pessoal, deixa-se um bocadinho, ficam esses comentários. Pronto, não sei em quanto tempo vamos, mas à partida já devemos estar perto de uma hora. Não sei, eu não dei a minha opinião, não falei, mas a minha opinião é essa, mas até é o fim de linha para o Anselmi, por causa também já falei acho na semana passada, da questão temporal. Já teve algum tempo, apesar dos jogadores, mas já teve momentos que nos podia dar outros sinais e lá está, já passou muito tempo, já passaram muitos jogos, já passaram alguns períodos de calma e de reinício e não sentimos nada ao ponto de acontecer isso, não é? Haver aqui uma adaptação, mas é completamente frustrante. Lá está, não haver controle nenhum, o jogo completamente partido, pronto, não há esses sinais e de facto aparentemente deveríamos mudar o rumo, porque essa possibilidade, também já o dissemos aqui várias vezes, de Anselmi continuar aparenta ser uma questão de tempo, porque se a paciência já não abunda, a crítica vai começar no primeiro, segundo, terceiro jogo, vai aparecer, a não ser que de facto as coisas mudem drasticamente. Por isso, despedimos-nos, vimos então, fica prometida essa vemos quando é que vai ser a apresentação, e antes da apresentação vemos isso de jogador a jogador, quem fica, se calhar convinha ser um pouco mais cedo, porque antes que o mercado mexa, não é? Tá bom, mas uma semaninha estamos aí. Não sei, ou uma semaninha ou 15 dias, ou vamos ver. Mas é a nossa versão de Fuck, Marry, Kill do plantel do Porto. Lá, mas depois o Fuck, Marry, Kill... Eu vou ver. Não sei. Se calhar a tua mais velha já deve saber o que é que isso é. Que jogo é esse. Portanto, vamos ver então. Quando é que gravamos isso? Ficam então os regressamos brevemente. Um abraço a todos. Um abraço. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse